Olá, turma, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade! Faz tempo que nós não nos vemos, na verdade. Ano passado, alguns alunos estiveram comigo, melhor conosco, nessa caminhada, e este ano estão numa nova série, numa nova caminhada, numa nova oportunidade. Novo ano, vamos colocar assim. Desejo então de antemão boas-vindas a todos os nossos alunos, tanto os que já estão conosco, quanto os alunos novos. Que este ano possa ser um ano de maravilhas. Teremos alguns desafios? Teremos, mas será um ano de vitória com certeza. Tá? Gostaria também de salientar a participação dos pais, dos responsáveis, no sucesso escolar dos nossos alunos. Para que um aluno tenha um excelente rendimento, é necessária a participação da família, a participação da escola, a do próprio aluno, dos professores, todos em conjunto trabalhando por um único objetivo. Naturalmente, o sucesso dos nossos alunos. Perfeito, então, depois desta conversa inicial, vamos então ao que nos interessa? Já desejei as boas-vindas e agora eu gostaria de apresentar a vocês a disciplina que eu irei ministrar e também as novidades concernentes, referentes a essa disciplina. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Pronto. Vou diminuir aqui o balãozinho. Pronto. Assim vocês conseguem me enxergar melhor. Não é verdade? Maravilha então, turma. Bem, eu irei ficar com vocês na disciplina, eu irei ministrar a disciplina de produção textual. Aí você pode, inclusive, me perguntar o seguinte, mas professor, a disciplina de produção textual não está dentro de língua portuguesa? Perfeito, está dentro de língua portuguesa. Para isso, eu gostaria de dizer o seguinte, os nossos encontros, eles vão ser uma vez por semana. Então, toda vez, no caso, o dia de hoje da nossa aula, tá? Você vai separar este tempinho, separar o seu material para que nós possamos estudar redação. Ou produção textual não tem problema. Essa disciplina ela é tão importante quanto as outras e ela tem uma relação fundamental com língua portuguesa. Anos anteriores, você estudava produção textual, tá? Dentro mesmo da disciplina de língua portuguesa, com um único professor ou professora. Professor, mas dentro como? O professor ele separava ali uma aula específica para que você fizesse ou elaborasse algo voltado ao livro de atividades de produção textual. Este ano, então, qual é a novidade? Nós teremos a disciplina de língua portuguesa e a disciplina de produção textual, tá? Mas, vejam bem, não é uma disciplina parte, é uma disciplina que agora nós temos um tempo exclusivamente dedicado ao processo de criação de texto. Perfeito? Hoje, então, nós vamos entender qual é a função do texto e eu trouxe um gênero textual, que é o anúncio publicitário, que é um gênero que está na grade curricular do 7º ano. Professor, mas o senhor não poderia ter trabalhado ou ter trazido, isso, trazido é a forma correta, viu? Ter trazido uma outra forma de texto para trabalhar? Poderia, mas eu tenho que fazer de acordo com a grade curricular do 7º ano. Ano passado, no 6º ano, vocês viram Carta do Leitor, vocês viram fábula, poesia, não é verdade? Este ano nós vamos dar continuidade e eu escolhi o anúncio publicitário. Para quem não me conhece, então, sou o professor Henrique Lima e eu estarei com vocês esse tempo na produção textual e na disciplina de arte. Mas hoje nós vamos dedicar a essa disciplina específica, tá? Bem, o que mais que nós deveremos saber? Deixa eu organizar aqui o balãozinho. Coloco aqui para vocês o seguinte. Oi, oi, quem sou eu? Farei uma brevíssima apresentação antes de iniciarmos a nossa aula de hoje.
Sou o professor Henrique Lima, como eu já comentei. Serei professor de arte e de produção textual, mas hoje nós vamos conversar sobre produção textual. As nossas aulas, marquem aí na agenda de vocês, serão sempre às sextas-feiras. Então, às sextas-feiras, nesse tempo exclusivo, tá? Pelo menos nesse período online, você estará comigo estudando produção textual. Bem, utilizaremos o livro de atividades, produção textual. Para quem não conhece ou não está lembrado, o nosso livro de língua portuguesa, ele é separado em livro didático, tá? É uma separação pedagógica apenas, tá? Livro didático, livro de atividades e livro de atividades produção textual. Logo, logo eu mostrarei para você como é que nós vamos utilizar esse livro. E qual é esse livro de uma forma mais física para que você, ao manipular e procurar os seus materiais, você encontrar. Tá? O que mais aqui nós temos de informações importantes? As aulas de produção textual estarão sempre relacionadas às aulas de língua portuguesa. Por isso é fundamental que você faça anotações, é fundamental que você pergunte, tire dúvidas e participe. E esteja também em contato comigo o tempo inteiro. Esse contato ele vai ser essencial. Estudaremos a cada aula uma proposta de produção textual. Vamos ver de que forma. O livro que nós vamos utilizar é este, que segue na telinha de vocês, tá? Vejam bem, livro de atividades, produção textual. Turma, eu peço encarecidamente, não deixem de fazer as atividades da nossa disciplina. A nossa disciplina é tão importante quanto as outras, tá? Então, toda vez que eu lançar uma proposta para que você faça naquela aula específica, você deverá fazer. Ah, professor, mas por que assim tanta... por que o senhor está falando isso de uma forma assim mais... de uma forma mais persistente? E aí eu digo para vocês. Porque se você deixar acumular, vira uma bola de neve e você não vai dar conta, tá? Então, segue a orientação do professor, se organize e não deixe acumular. Vejam bem, nós temos aqui livro de atividades, produção textual, 7º ano, volume 1. Esses 2 capítulos nós trabalharemos durante a nossa disciplina. Nós vamos observar aqui, ó, aqui ainda no capítulo 1, nós temos cartaz, textos que obrigam a leitura porque são apresentados aos olhos. E vejam aqui, ó, proposta 1, proposta 2, proposta 3, proposta 4. Aqui no capítulo 2, proposta 5, 6, 7, 8. Então, vejam, a cada aula nós trabalharemos uma proposta, perfeito? Então, hoje nós vamos fazer uma abordagem introdutória da nossa disciplina no conteúdo específico. Mas a partir da semana que vem, nós já iremos utilizar o nosso livro didático e, consequentemente, trabalhar a proposta de número 1. Perfeito? Vamos lá. Leitura para quê e leitura por quê? Trouxe aqui um meme bem interessante para a gente fazer uma discussão. O que queremos? Queremos ler mais. Como queremos? Olhando suas figuras. Eu acho interessante essa imagem pelo fato de que é o seguinte. Muitas pessoas acham ou preferem fazer leitura só por figuras, tá? E aí eu digo para vocês o seguinte. Esse tipo de leitura, ele é uma leitura significativa, uma leitura significativa, tá? Mas ela não é única. Para que você entenda os mecanismos de leitura, para que serve um texto, qual a função de um texto, você precisa ter ali contato com a maneira escrita de fato de como o texto é, ou seja, o texto. Só as figuras elas não vão te direcionar para o objetivo real do texto, tá? Que é a comunicação. É o principal objetivo, mas não é o único objetivo, tá? Ou é a principal função, mas não é a única função. Então, vejam, podemos trabalhar com figuras? Podemos, mas nós vamos conhecer mais, ter mais contato e nós vamos entender que o texto ele é muito mais além do que apenas figuras, tá? Então, vejam, turma, nós não vamos fazer nada superficial.
nós vamos trabalhar bastante nesta disciplina. E quando eu digo bastante, é bastante mesmo, viu? Porque as propostas estão interessantíssimas. Eu vou te ajudar, pelo menos assim eu pretendo, a escrever de uma maneira coerente, entender os mecanismos gramaticais dentro de um texto. Você pode dizer o seguinte, professor, mas eu vou precisar saber gramática? Vai precisar saber gramática. Daí a importância da disciplina de língua portuguesa. O que você aprende lá, né, de uma forma mais teórica, aqui nós veremos de uma forma mais prática. Nós vamos aplicar o seu conhecimento, por exemplo, de sujeito e predicado dentro de um texto. Tá? Então, vejam, estaremos o tempo inteiro conversando e fazendo a relação entre essas disciplinas. Vamos continuar aqui. Atenção, hora da leitura. Aí você vai observar aqui o seguinte, ó. Eu trouxe para você um cartaz que tem: todos os produtos desta mesa contêm glúteos em sua composição. É engraçado isso porque, ó, temos aqui como glúteos, tá? Mas aí ele talvez esteja se referindo, talvez não, ele está se referindo a uma outra composição, a outra forma de composição do alimento que pode ser prejudicial à saúde das pessoas. Glúteo é uma coisa, glúten é outra coisa. E aí você pode perguntar o seguinte, mas professor, essa pessoa que escreveu glúteo não sabe a diferença de glúten? Então, é uma pergunta extremamente interessante e a gente deve levar em consideração o seguinte: eu, enquanto falante de língua portuguesa, tá? Eu tenho uma determinada bagagem de conteúdo acerca das regras da gramática. Você, enquanto meu aluno, está no processo de aprendizagem. Você está no processo de aprendizagem. O que isso significa, professor? Que você tem a oportunidade de estar no banco escolar, entendendo as diferenças e também os mecanismos de comunicação, de escrita de texto, enfim. Talvez a pessoa que tenha escrito o comunicado não teve ou não tem essa noção que nós estamos tendo agora. Então, muito cuidado para que você pode até achar engraçado, mas de repente você cai ali em uma forma de preconceito linguístico, tá? Então, vejam, todos os produtos desta mesa contêm glúten em sua composição, tá? Nós vamos observar aí que é preciso muito bem ter isso em mente, tá? A escrita aconteceu desta forma, em virtude da pessoa que escreveu não ter essa noção bem distinta de glúteo e glúten, ok? Vamos continuar então. Aí a próxima que temos aqui é aproveite, Home Theater Samsung. Mas aí vejam, o nome do aparelho é Home Theater, né? É um nome em inglês. Então, se você vai observar, Home Theater é uma coisa, Home Teacher é outra. Teacher em inglês é professor. Então aí, talvez a pessoa não tenha se atentado ao mecanismo da linguagem e acabou fazendo uma confusão, sem querer, porque pode acontecer, né? Entre os sons do que da palavra. Ou talvez a pessoa, de repente, não tem noção de inglês e, por ver em outros locais a escrita de uma forma, achou que seria essa forma apresentada aí no cartaz. E aí eu trago isso aqui para a gente fazer apenas uma introdução do que é um anúncio publicitário. Naturalmente, nós estamos vendo aqui anúncios publicitários que têm um desvio gramatical, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar outros exemplos de anúncios que são importantes também, tá? E sem desvio gramatical. São anúncios com uma outra estética, com um processo criativo diferente, mas que atinge a um objetivo. Então, nós vamos observar
Então, nós vamos observar aqui que nessas imagens que eu trouxe para vocês hoje, é preciso ter muito cuidado com o que se está sendo escrito, tá? Porque de repente você tem um objetivo em comunicar algo, mas em decorrência de não ter conhecimento gramatical ou do contexto ali, você acaba passando uma outra mensagem que não é aquela que você tem mesmo em mente, tá? Vamos ver aqui o que mais nós temos. Atendimento exclusivo para linguistas. Aqui dispenso comentários, né? Nós temos aqui, então, como se... Olha só, vejam como isso é interessante. A pessoa que escreveu, de repente, teve a ideia de que esse atendimento aí era exclusivo para quem iria comprar linguiças. Mas como ele coloca atendimento exclusivo para linguiças, a ideia que nós temos é que a linguiça vai chegar lá e comprar algo, né? Vamos adiante. Nós temos aqui Merisvaldo, R$3, cabeleireiro, somente aos domingos. É interessante isso e é perfeitamente compreensivo. Por que, professor, que é perfeitamente compreensivo? Porque a fala é diferente da escrita. Então, você pode perceber o seguinte, que somente nós temos, de fato, duas opções. Da maneira como está posta aí no anúncio e da maneira tudo junto, né? Somente, de apenas, né? Ou único também tem essa ideia. Então, nós vamos observar o quê? Que a língua portuguesa é uma língua que admite muitas mudanças, mas é necessário levar em consideração regras, contexto, ambiente, local, a situação e por aí vai, tá? Por isso que eu trouxe essas imagens para vocês. Como nós vamos trabalhar produção textual, então é preciso ter bem em mente o que você quer trabalhar dentro de um texto, tá? De repente você pode achar que está escrevendo algo, mas quando outra pessoa vai ler, ela interpreta de uma maneira totalmente diferente. E pode acontecer. Aliás, acontece. O que mais nós temos aqui? Verdura sem agrotóxilo, né? Olha aí, ó. Nós falamos verdura sem agrotóxico. E aqui o que nós conseguimos entender é que de repente é uma pessoa, seja uma pessoa que vive em um ambiente voltado à agricultura, pode não ter tido a oportunidade de estar num banco escolar e de repente foi viver da agricultura. Então é perfeitamente natural que esta pessoa escreva desta maneira. Não é motivo para risada. Volto a dizer, se você está estudando hoje comigo, é justamente para você entender de que forma nós podemos fazer as devidas alterações, tá? Vejam que o sentido, tanto eu quanto você, entendemos o que o anúncio quis dizer, mas por uma falta de conhecimento da estrutura gramatical, ou então do conhecimento morfológico, tá? Ou de repente do conhecimento fonético, sintático também, acabamos lendo desta forma, tá? Vamos então lá adiante. Gelo gelado, isso aqui é interessante, o nome disso é um pleonasmo, tá? Vocês vão ver em literatura. Na verdade, vocês vão ver mais à frente em figuras de linguagem quando vocês estiverem lá pelo 9º ano. Pelo 6º, você estuda um pouco. Pelo 7º, você estuda um pouco também. Mas vocês vão ver isso de uma forma mais assim, detalhada lá pelo 9º ano, tá? Principalmente quando você chegar a ver literatura, porque literatura tem uma riqueza, se trabalha uma riqueza de figuras de linguagem. Então, nós temos aqui gelo gelado. Nós temos a ideia do gelo, que só essa palavra já nos dá a ideia de gelado. Então, você vai observar que uma outra ideia foi acrescentada em relação à primeira, para dar ênfase, né? E observem outra situação, talvez gelado seja o nome do local, né? Então, vejam, tudo é mecanismo de produção de texto. Vamos lá.
Mas também há outros tipos de cartazes, isto é, os anúncios publicitários. Essas imagens que eu trouxe para vocês são anúncios, tá? Mas nós vamos ver agora que há alguns anúncios publicitários que eles são bem mais trabalhados, tanto pela questão da criação da arte, pela questão de brincar com palavras da língua portuguesa, e isso nós vamos ver exatamente agora, tá? Vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui um anúncio publicitário desse Hortifruti, é uma lojinha, né? É uma loja, na verdade, de comercialização de frutas. Então vejam aqui, elas são especialistas em cuidar da sua saúde. Grapes Anatomy. O que você vai observar? Adorei isso aqui. O que você vai observar aqui? Grapes é o nome de uva em inglês e faz aqui, ó, eles brincaram com o nome de uma série, né? Grey's Anatomy, que é uma série conhecidíssima para quem gosta dessa parte de medicina, enfim. Então vejam como foi o processo criativo e até a escolha das palavras foi essencial para atingir a um público específico. Vejamos o que mais nós temos. Ela voltou assustadoramente mais gostosa a Hortifruti. Ó, novamente o mesmo local, tá? E o nome de uma série que foi alterada para fazer uma merchan de uma fruta específica, que é da tangerina ou da mexerica. Aí nós temos aqui Strangerina Things 2. Muito legal. Então veja que há mecanismos interessantíssimos para que você trabalhe com palavras em língua portuguesa para atingir a um determinado objetivo ou a um público específico. Vamos ver aqui o que ainda nós temos. Ó, ele entrou no seleto mundo da Hortifruti. A Hortifruti apresenta o Quiabo Veste Prada. No mesmo local, Hortifruti. E aqui nós temos o quiabo, né? E o nome aqui em referência a um filme conhecidíssimo que é do Diabo Veste Prada. Vamos ver o que mais nós temos. Agora uma referência ao Rei Leão, o legítimo herdeiro do trono da Hortifruti. A Hortifruti apresenta o Rei Melão. Muito bom mesmo. Vejam que nós vamos trabalhar também, tá, com esses tipos de anúncios no decorrer das nossas próximas aulas. Que mais nós temos? Esse aqui é muito bom mesmo. Aqui nós temos um merchan aqui, talvez seja do frango, né? Tá mais assim parecendo do frango. O que nós podemos levar em consideração? Que o frango é tão suculento que até ele mesmo fica de uma forma apresentável para um público o desejar. Que legal, né? E aí você vai observar que aqui nós não temos nenhuma palavra, tá? Nenhum texto com palavras, mas nós temos um texto com imagem. E mesmo de uma forma imagética, você entendeu o objetivo da publicidade. Que mais? Aqui, nós temos um outro também interessantíssimo. Nós temos um caminhão. Isso aqui é um papel de parede, né, do caminhão. Pepsi Light. Pepsi é uma bebida famosa. E aí você vai observar que esse Pepsi Light inclusive, é a bebida mais consumida nos Estados Unidos. E nós vamos observar que a construção que foi realizada aqui é a seguinte, que este refrigerante especificamente, ele é tão leve que flutua. Legal, né? Muito legal. Então vejam que você pode trabalhar com palavras e imagens para realizar o seu anúncio publicitário. Mas vamos adiante, ainda não terminou. Essa imagem aqui, ela é fabulosa. Nós temos aqui, pense sobre o que você poderia salvar quando você salva a água. Então, vejam, nós temos aqui a imagem de uma árvore na parede, vários canos, mas tem um cano aqui interligado a esses vários canos. E este cano, ele vai direto aqui para uma
pia. Então, nós temos aqui uma imagem de conscientização da água, né? Já que há estudos que indicam que em 2070 a água vai ser mais cara que o ouro. Não está muito longe, né? Muito legal. Vejamos ainda. Agora que eu já mostrei os anúncios publicitários, mostrei primeiro uma parte de anúncios que tem desvio gramatical. Agora, ou melhor, em seguida, eu mostrei anúncios que têm a arte muito bem trabalhada, a escrita muito bem trabalhada, e eu trago para você agora algumas reflexões acerca de tudo isso que nós vimos, tá? Primeiro, qual a função do anúncio publicitário? Depois, por que há erros gramaticais nas primeiras imagens exibidas na tela? Tá? Cuidado, viu? Cuidado com essa resposta para você não cair assim num buraco negro de dizer que a pessoa porque pode acontecer, a pessoa é ignorante, né? Não é isso, e eu não quero que vocês respondam isso, tá? Ignorante significa falta de conhecimento, e todos nós temos conhecimento. Os erros gramaticais que existem lá nas primeiras imagens que eu mostrei, elas acontecem porque a pessoa que escreveu não teve contato com as regras da gramática, tá? Ou não levou em consideração as regras da gramática. Essa é uma resposta totalmente aceitável. Ok? Vamos lá. Qual a diferença entre fala e escrita? Essa é uma pergunta fabulosa. Nós falamos diferente da maneira que escrevemos, tá? Por exemplo, você vai à padaria e você não pede dê-me R$2 de pães, por favor. Não, você fala me dê R$2 de pães aí, por favor. Né? Então, veja que dê-me para me dê já foi uma diferença entre fala e escrita. Ok? Imagem e texto, sem dúvida. O que significa a palavra texto? E aí eu quero que você pense comigo. Texto veio da palavra textum, tá? T-E-X-T-U-M, textum, tá? Professor, mas o que isso significa? Que veio também de uma palavra em latim que significa tecer, tá? Então, textum é o ato de tecer. Então, veja, um texto, quando você pega um parágrafo, trabalha outro parágrafo, trabalha com mais um, faz encadeamento de ideias, isso é tecer um texto. Tá? Igual uma costureira quando vai trabalhar uma roupa, né? Ela vai tecendo ali, naturalmente, um tecido, e nós também vamos tecer, mas nós vamos tecer palavras. Que mais? Quais os tipos de textos existentes? Os textos narrativos, dissertativos, não é verdade? E aí você vai continuar me dizendo aí. Os textos poéticos, tá? Leve tudo isso em consideração. Você pode fazer uma pesquisa, não tem problema. É o que eu realmente quero que você faça. Tá? Mas, professor, e a função real do texto? A função principal, tá? É a da comunicação, mas não é a única. Tá? Se você pega um poema, você entende ali o que está sendo escrito, mas você acaba entrando no mundo que, de repente, você não tinha visto daquela forma. Ou quando você lê um conto e você ali se emociona com a história de um personagem. Então, aí nós temos uma outra função do texto. Tá? Maravilha, então, turma, por hoje é só. A nossa aula de hoje foi uma abordagem introdutória. Na próxima aula você deverá estar com o livro em mãos, pois estudaremos sobre a proposta de número 1, cartaz. Textos que obrigam a leitura porque são apresentados aos olhos. Então, na próxima aula, nós já vamos levar em consideração a proposta número 1 do nosso livro. Estejam com ele em mãos, tá? Nós vamos fazer, inclusive, uma produção textual já na primeira proposta. E eu peço, assim, muita paciência para a nossa disciplina. É uma disciplina maravilhosa, importantíssima, mas requer muita paciência, muita atenção, muita força de vontade também, tá?
Nós vamos conversando, dialogando, um vai ajudando ao outro. Aos alunos que fazem atividade adaptada, contem comigo, tá? Estou aqui para ajudar. E dessa forma nós vamos melhorando aí no que for possível. Ok? Por hoje é só então. Não se esqueça de realizar as atividades propostas. Dessa forma você vai enriquecer seu conhecimento e vai aprimorar a sua aprendizagem. Maravilha? Turma, então terminamos por aqui. Eu vou aguardar vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima, se Ele quiser. Que Ele vai querer com certeza. Tchau, tchau, turma.